Neste domingo, dia 13 de outubro, é comemorado o Dia do Fisioterapeuta e Terapeutas Ocupacionais. Para discutir o trabalho destes profissionais, recebemos aqui nos nossos estúdios da JC News a terapeuta ocupacional Carla Patrícia. Bom dia, Carla. Bom dia. E Silano Barros, que é fisioterapeuta e presidente da Crefito. Bom dia, Silano. Bom dia, Clarissa. Bom dia aos ouvintes da JC News. Hoje é comemorado o dia de vocês, o dia desses profissionais tão importantes para a saúde, né, das pessoas no mundo todo. Cerca de 170 mil profissionais trabalham no Brasil, se dedicam a essas importantes áreas de saúde. Como é que funciona o trabalho da terapeuta ocupacional, Carla? Então, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Clarissa. O terapeuta ocupacional, a sua intervenção, ele preconiza principalmente melhorar o desempenho ocupacional nas atividades cotidianas, né, do indivíduo. A gente recebe pacientes com alterações cognitivas, com alterações motoras, com alterações da saúde mental também, né, psíquicas. E a gente busca na intervenção melhorar o desempenho dessas funções, né, no dia a dia do indivíduo. Favorecendo uma maior independência, uma maior autonomia, né, e assim a qualidade de vida também dessas pessoas. Esse trabalho do terapeuta ocupacional, doutor Silano, ele é associado ao fisioterapeuta? Como é que é? Clarissa, são profissionais distintos, são profissões bem distintas. Elas caminham juntas porque nasceram do mesmo decreto-lei em 69. No 13 de outubro de 69, foi assinado o decreto-lei 938. E a lei que cria os conselhos profissionais da fisioterapia e da terapia ocupacional é a mesma lei, a 6.316 de 75. Então, elas são profissões que caminham juntas, são profissões que trabalham com a funcionalidade humana, mas que têm objetos bem distintos. A terapia ocupacional, como a doutora Carla colocou, é uma profissão que hoje se destaca no mundo moderno, exatamente com o resgate de atividade de vida diária daqueles pacientes que de uma forma ou de outra acabaram perdendo. Então é uma profissão hoje importantíssima, principalmente para a atividade econômica de um país. A fisioterapia também é uma profissão que já é mais conhecida pela população brasileira, e daí porque o sistema hoje do COFIT, do CREFIT, do Conselho Federal e regionais, trabalham muito pela divulgação da terapia ocupacional, para que ela possa ser bastante reconhecida, porque a necessidade dela hoje é enorme perante a população brasileira. E a fisioterapia trabalha também na promoção, na prevenção, né, de saúde e na recuperação desses pacientes. Da mesma forma que a terapia ocupacional atua também desde a prevenção, né, a promoção de saúde, até a recuperação também dos seus pacientes. Então atua nos 3 níveis, né, da saúde brasileira e, em suma, trabalhando algo que é o que nós estamos caminhando para a grande necessidade, que é a funcionalidade. O Brasil agora, em 2040, será um país que vai ter na sua população um percentual maior de idosos. Isso. E aí você precisa de profissões, né, como a fisioterapia e como a terapia ocupacional, desse profissional fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, para trabalhar esse envelhecimento, né, com qualidade, em busca da funcionalidade, o resgate dessa funcionalidade dessa população que vai envelhecendo. Doutora Carla, Sim. Que a população, como as pessoas podem acessar o terapeuta ocupacional? Porque não é fácil você encontrar um consultório ou alguma coisa voltada assim para o terapeuta ocupacional, não é tão popular assim, não é? Como é que a população pode ter acesso a esse serviço? O terapeuta ocupacional, ele se encontra desde a rede pública, né, no Sistema Único de Saúde, quanto na rede privada, né? Então, assim, a gente ainda precisa, de fato, realmente aumentar ainda mais o quantitativo de terapeutas ocupacionais nas unidades, mas a gente encontra terapeutas ocupacionais nos hospitais gerais, nos ambulatórios, né, nas clínicas e consultórios, nos CAPs, nos NASFs também, né? E a gente está, assim, lutando também para que o terapeuta ocupacional ele seja cada vez mais inserido, inclusive no PSF, né? Hoje em dia a gente também está nessa luta, né, com gestores municipais e estaduais para que o terapeuta ocupacional ele também trabalhe no PSF. Mas a gente pode, sim, encontrar desde a rede pública quanto na rede privada, assim também como nos atendimentos domiciliares. Né? Então, isso que Silano tocou com relação aos idosos, né? Tem muito terapeuta ocupacional hoje trabalhando nas residências, fazendo atendimento domiciliar de idosos com demência, com acidente vascular cerebral, né? com vários outros processos ligados ao envelhecimento também, com estimulação cognitiva. Doutor Silano,
como você mesmo falou, a questão do país, do mundo, na verdade, está envelhecendo, não é verdade? O fisioterapeuta, ele pode lidar como a pessoa, na verdade, pode melhorar o seu funcionamento, como pode melhorar a sua vida através da fisioterapia quando já chega nessa idade mais avançada? É claro, esse movimento humano é objeto do fisioterapeuta, né, do terapeuta ocupacional. O movimento humano, principalmente, em todos os sentidos. Então, você tem a fisioterapia hoje em diversas áreas de atuação. Você tem a fisioterapia hoje uroginecológica, dermatofuncional, você tem a fisioterapia cardiorrespiratória em terapia intensiva, fisioterapia traumato-ortopédica, neurológica. Então, em todas as áreas do saber, né, da saúde, você vai encontrar a presença do fisioterapeuta. E a funcionalidade em todos os aspectos. Então, imagine que nós temos pacientes, né, que usam do cigarro, e que esse cigarro ele vai destruindo a fibra elástica do pulmão e do sistema respiratório, dificultando assim o retorno durante a expiração, retorno, né, desse sistema durante a expiração. E aí gera uma patologia, né, que nós chamamos de DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica. E não somente com o uso do cigarro, a senilidade, o envelhecimento também levam à diminuição desse retorno, desse recuo elástico pulmonar. Então, são pessoas que no futuro podem estar, por exemplo, caminhando numa praça, levando os seus netos à escola, levando o cachorro para passear, e ele pode estar com um cilindrozinho de oxigênio, mas funcionante, ou seja, ele estará realmente exercendo o seu papel na sociedade, será útil na sociedade, se sentindo útil, ele estará bem consigo mesmo. E a gente observa que são áreas de atuação da fisioterapia que muita gente desconhece. Né? Então, se a gente não é somente a fisioterapia, como se chama aí, motora, né, que se divide em neurológica, traumato-ortopédica, mas existem diversas áreas. Então, um paciente hoje que sofre uma alteração da pele, uma queimadura, ou um paciente vítima do mal de Hansen. Então, são pacientes que precisam da fisioterapia para resgatar a funcionalidade e a estrutura da epiderme. E, obviamente, esses pacientes vão ganhar qualidade de vida e funcionalidade. Quantos pacientes, por exemplo, devido a grandes queimaduras, perdem a atividade, né, no seu dia a dia. Então, a fisioterapia trabalha volta à funcionalidade, enquanto que essa profissão irmã terapia ocupacional vai readequar as atividades de vida diária. Doutora, como é que a gente pode fazer essa questão desse trabalho nas UTIs também, nos hospitais? Nas UTIs a gente também tem terapeuta ocupacional, né, que trabalha nas UTIs neonatais, com recém-nascidos que possam vir apresentar algum atraso no neurodesenvolvimento, né, no desenvolvimento neuropsicomotor. E aí já existem terapeutas ocupacionais que também atuam nessa área. Obviamente elas vão precisar ter uma especialização, né, um treinamento, porque são técnicas bem específicas, né, que são realizadas, mas é possível sim, desde o público-alvo, né, da terapia ocupacional vai desde recém-nascidos a crianças, adultos e idosos. Qual é a principal dificuldade da profissão hoje, doutora Carla? Eu acredito que assim, o que a gente encontra muito é a questão mesmo do desconhecimento ainda, né, de alguns profissionais, né, do reconhecimento da necessidade do terapeuta ocupacional, da valorização do terapeuta ocupacional. Então, assim, é algo que a gente está a cada dia buscando construir, né, e eu acho que esse é um papel também bem importante do terapeuta ocupacional, onde ele está inserido, ele buscar apresentar o seu trabalho, inclusive como uma prova, uma forma de divulgação, né, do trabalho, porque a gente sempre tem muito aquela tendência a estar querendo explicar, mas eu acho que a gente pode muito mostrar o que faz um terapeuta ocupacional, qual a necessidade do terapeuta ocupacional através do nosso trabalho, né, através da nossa dedicação, estudando, realmente procurando aperfeiçoar, né, a nossa formação, porque a gente tem uma formação na graduação, mas o terapeuta ocupacional, ele precisa buscar, estar estudando, se dedicando, para estar sempre ajudando, né, essas pessoas em sofrimento que possam chegar até nós. Existe curso na Universidade Federal de Pernambuco. Quais são as outras universidades que têm o curso de terapia? A Universidade Católica de Pernambuco, né, são as duas universidades aqui em Pernambuco. Que tem o curso de terapia ocupacional. Isso. Doutor Silano, a mesma pergunta que eu fiz para a doutora Carla, qual é a principal dificuldade hoje que o fisioterapeuta encontra? Bem,
A fisioterapia já, em frente à terapia ocupacional, ela já tem um conhecimento mais amplo da população brasileira. Mas a grande dificuldade hoje enfrenta a saúde como um todo, Clarissa. A saúde brasileira, ela está em crise e vem de muito tempo e todos nós sabemos disso. Não é uma vantagem ou uma peculiaridade da fisioterapia e da terapia ocupacional, por exemplo, a má remuneração. A má remuneração hoje é de todo profissional da saúde. Os governos não investem na saúde como deveriam investir. Eu gosto até de fazer um trocadilho. O grande investimento hoje é na doença. Nós não deveríamos, então, chamar as secretarias de saúde e Ministério da Saúde, e sim secretarias da doença e Ministério da Doença. Porque o grande investimento é aquilo que aparece. O que aparece para a população. É construir hospitais novos, é construir hospitais grandes, não é? Mas a gente não quer a sociedade não esteja precisando, é óbvio, de um atendimento hospitalar e que crie realmente mais leitos de enfermaria, de ambulatório, de unidade de terapia intensiva. Mas muito mais do que isso. Por que não se investe na prevenção? Na promoção de saúde. E todos os profissionais da saúde são promotores de saúde, inclusive o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional. Então, a grande dificuldade hoje das nossas profissões é a falta de investimento dos nossos gestores públicos na saúde brasileira. No tocante à fisioterapia e à terapia ocupacional, então, por questões financeiras, a doutora Carla falou muito bem, o PSF, antigamente chamado de Programa de Saúde da Família, hoje chamado ESF, Estratégia de Saúde da Família, mas carinhosamente ficou PSF, né? Então, o que é que acontece? Hoje nós estamos lutando pela inserção desses dois profissionais no PSF. Existe um projeto de lei da deputada Gorete Pereira do Ceará, que é fisioterapeuta, pela inserção desses dois profissionais. Passou em todas as comissões da Câmara dos Deputados, em todas. Quando chegou ao Senado, o Ministério da Saúde emitiu um parecer contrário à presença desses dois profissionais na equipe mínima, dizendo o seguinte, que o município que quiser contratar, pode contratar. Mas a gente sabe que no Brasil, aquilo que é chamado de mínimo é tudo. Porque um gestor público municipal, quando ele cumpre aquilo que é chamado de mínimo, ele diz, eu estou cumprindo a lei. Então a população brasileira perde a presença do fisioterapeuta, perde com a ausência do terapeuta ocupacional. Então, perdendo com esses dois profissionais, perde a população, perde a saúde brasileira. Mas é por uma questão financeira, falta de investimento. Então, hoje nós temos esse projeto parado no Senado, tentando modificar o parecer do Ministério da Saúde. Estamos buscando mudar esse parecer através da CAP, da Comissão de Assuntos Parlamentares do COFIT, para tentar me seguir com esse projeto. Então não é uma questão corporativista, é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde da população brasileira. Então o que falta hoje são os verdadeiros investimentos e o reconhecimento. Um outro grande problema nós enfrentamos, e graças a Deus vencemos, tem somente algumas arestas ainda para podar, que era a questão do ato médico. Assim, isso que eu ia citar com vocês, vocês se uniram nas categorias, né? A enfermagem, as 13 categorias. Todos se uniram contra o ato médico. Foi isso que... exatamente. O ato médico, ele começou há 12 anos atrás. Na verdade, nós entendemos que a medicina precisava modernizar o seu instrumento legal, né? Essa história de dizer que a medicina não era regulamentada não é verdade. A medicina é regulamentada desde 1932, através do Decreto-Lei 20.1931. Agora, é claro que de lá para cá, de 32 para cá, a medicina evoluiu muito e, obviamente, precisava de um instrumento legal, de uma lei mais moderna. Agora, o que se tentou fazer, eu sempre abro um aspas, né? Não foram os médicos, eu trabalho com médicos, a terapia ocupacional trabalha com médicos, e a harmonia é imensa. Vocês todos são parceiros, né? Exatamente, profissionais da saúde, que todos são igualmente importantes, independente de quem não precisa do médico. Não é verdade? Exatamente. Da mesma forma que quem não precisa do terapeuta ocupacional e do fisioterapeuta, da enfermeira. Do dentista, né? Exatamente. E aí, a questão, toda a contenda não foi com os médicos, foi com as entidades médicas que queriam provocar um retrocesso na saúde brasileira com um modelo de saúde. Era um modelo hegemônico, onde uma única profissão detinha todos os poderes. O poder de diagnosticar, de prescrever, e as demais profissões da saúde, que no Brasil são 13, teriam que apenas executar aquela ordem médica. E, obviamente, as 13 profissões se uniram ao longo desses 12 anos, formou-se uma frente, a frente dos conselhos profissionais da
Saúde, que na reta final ainda teve também o auxílio do FENTAS, né, do CNS, do Conselho Nacional de Saúde. E esse grupo como um todo buscou, não foi uma guerra corporativa, não foi a defesa da fisioterapia, da terapia ocupacional, da enfermagem. É claro que isso também estava implícito, mas acima de tudo o que a gente queria era trazer para a população brasileira algo que a gente já vinha caminhando há muito tempo, que é um modelo de saúde aplicado hoje nos países mais desenvolvidos. Um modelo de saúde mais humano, em que enxerga o ser humano como um ser integral. E sendo o ser humano um ser complexo e integral, ele tem que ter a visão do médico, ele tem que ter a visão do odontólogo, do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, do nutricionista, do fonoaudiólogo, do psicólogo e tantos outros. Né? E graças a Deus, o governo federal entendeu, fez os vetos devidos, né, num projeto que ele foi aprovado de forma muito estranha no Senado Federal, né? Eu estava lá presente quando a mesa diretora determinou que não votaria o ato médico naquele dia, e quando todos se ausentaram, o ato médico foi votado. E o governo federal entendeu, fez os vetos, foram 10 vetos, e aí começou toda uma guerra, toda uma briga para a gente tentar manter os vetos, porque o Congresso poderia derrubar esses vetos. E aqui eu faço, inclusive, independente de questões partidárias, mas assim, todo o Brasil se movimentou, mas em especial a bancada pernambucana, ela foi importantíssima. Nós conseguimos, no CREFITO 1, conseguimos fazer uma reunião, e foi uma coisa muito bonita, porque nós fechamos a bancada de Pernambuco, independente de partido, votaram com a saúde brasileira. Então, de 25 deputados federais, 23 votaram pela manutenção dos vetos, e dos 3 senadores, 2 votaram pela manutenção dos vetos. Então, de 28 parlamentares, né, de 28 parlamentares pernambucanos, 25 votaram pela manutenção dos vetos. E isso foi um esforço coletivo de todas as profissões, né, a enfermagem, a psicologia, que estava também junto conosco, a fonoaudiologia. Então, assim, o esforço de todos para que a gente pudesse, então, manter esses vetos. E, obviamente, esse modelo de saúde, que saiu vitorioso, é um modelo que já favorece a saúde. Agora, muito precisa ser feito. Né? Por exemplo, existe uma política hoje no Ministério da Saúde do mais saúde. Não estou falando da questão mais médico, mais saúde. Que é, por exemplo, da aplicação de 10% da receita bruta brasileira na saúde. Então, isso no CNS, no último CONASENS, foi discutido, foi aprovado por todas as profissões. Agora, falta o governo encampar. Né? 10% da receita bruta brasileira na saúde será um bom investimento. Ok, obrigada, viu, doutor Silano? Vamos a um rápido intervalo comercial, já voltamos. Estamos aqui nos estúdios da JC News, comemorando, na verdade, discutindo também sobre o Dia do Terapeuta Ocupacional e do Fisioterapeuta. Participam aqui do nosso debate a terapeuta ocupacional Carla Patrícia e Silano Barros, que é fisioterapeuta e presidente da CREFITO. Já voltamos. JC News Debate. Estamos aqui nos nossos estúdios discutindo o trabalho dos profissionais, do fisioterapeuta e dos terapeutas ocupacionais, que a data deles é comemorada hoje, dia 13 de outubro. Estamos aqui com a terapeuta ocupacional Carla Patrícia e com o Silano Barros, fisioterapeuta e presidente da CREFITO. A gente estava discutindo antes do nosso intervalo a questão do ato médico, né? Mas a relação, na verdade, das profissões todas da área de saúde. Mas, doutora Carla, a terapia ocupacional se relaciona também com a assistência social? Pois é. Essa também é uma discussão e uma luta, né, que a gente vem buscando, que é a inserção do terapeuta ocupacional no Sistema Único de Saúde, da assistência social, na verdade, Sistema Único de Assistência Social, né, no SUAS. E aí isso ainda está sendo, né, realmente buscado, né, porque a gente sabe também da importância de um terapeuta ocupacional no território, né, junto dos CREAs, dos CRAs, assim também como na educação. Né? Então, isso também faz parte de um desafio, né, da terapia ocupacional, que é junto aos secretários municipais e estaduais, também a terapia ocupacional no SUAS e também na área da educação. E como é que se dá essa relação? Como é que seria essa relação entre o assistente social e a terapeuta ocupacional? Então, uma vez que o terapeuta ocupacional está no território, né, eu acho que eu posso até talvez citar um exemplo bem próprio, né, da minha prática. Atualmente eu trabalho num CAPS transtorno. E aí a gente não trabalha isolado, né? Então, por exemplo, tem um paciente que está no território, ele não está acessando o CAPS, transtorno, ele não chega porque ele realmente está desorientado, ele está descompensado. E aí tem um paciente específico que a gente está acompanhando agora, que quem trouxe para a gente, inclusive, foi o CREAS, né? Então, o CREAS está lá, está no território, então está acompanhando. Então, ele veio até o CAPS, né, para poder fazer uma discussão com os profissionais do CAPS e a gente acompanhar esse paciente. Então,
para evitar essa coisa do isolamento, da gente ficar, né, em ilhas, porque eu acho que, como a gente já tratou aqui um pouco, as disciplinas, as profissões, elas precisam estar sempre sendo dialogadas, né? E quem ganha com isso é o paciente, né? É o paciente que a gente está acompanhando. Então, o olhar de um terapeuta ocupacional no território vai estar mais próximo desse usuário, né? Desse paciente que não está chegando, inclusive, nos centros de saúde. Doutora Carla, como é que é esse seu trabalho no CRAS, principalmente no CAPS, perdão? Isso. Como é esse seu trabalho no CAPS, com relação também aos drogados? Como é que é esse trabalho? Atualmente eu estou num CAPS transtorno, mas eu já tive uma experiência, inclusive no CAPS ADC Petrá, né, com usuários de álcool e outras drogas. Então, assim, falando de AD, né, do CAPS AD, os usuários de AD, eles chegam no CAPS geralmente com muitos comprometimentos em várias áreas da sua vida, área pessoal, familiar, laborativa, né, profissional, de lazer. Então, a vida fica toda voltada para a questão do uso da droga. E aí os prejuízos são diversos, né? Então, o terapeuta ocupacional, junto com a equipe, porque a gente trabalha em equipe interdisciplinar no CAPS, né? Médico, enfermeiro, terapeuta ocupacional, educador físico, né? Assistente social, psicólogo. Então, o terapeuta ocupacional no CAPS vai buscar reorganizar as atividades do cotidiano desse indivíduo, né? Então, muitas vezes ele está desmotivado, ele perde o emprego, então ele perde, inclusive, a autoconfiança, né, de que ele pode voltar a trabalhar. Primeiro, ele vai precisar realmente passar por um processo de desintoxicação, né? E aí vai precisar realmente ter estratégias para prevenir recaídas. Enfim, é um trabalho bem específico, né? Mas aí a terapia ocupacional, ela vai justamente promover essa readaptação, né, na sociedade, olhando para essas atividades que ele está tendo prejuízo, as atividades pessoais, as atividades de autocuidado, né, as atividades de lazer, porque muitas vezes ele perde o interesse no lazer também, então a gente vai estar ali promovendo junto àquele indivíduo, junto ao grupo, que a gente trabalha muito em grupo, esse autoconhecimento, essa autoconfiança, né? E uma reorganização das suas atividades cotidianas, sempre buscando como foco o desempenho ocupacional, né? O desempenho ocupacional desse indivíduo nas suas atividades, tanto de autocuidado quanto do profissionais e de lazer. É um trabalho bem relacionado com psicologia, né? Você tem que lidar bastante com a mente do outro, né? É um trabalho devagar, um trabalho de formiguinha. Tanto que, assim, né, as disciplinas que a gente estuda, né, a formação do terapeuta ocupacional, tanto está ligado às áreas da saúde quanto às áreas de humanas. Então, a gente tem disciplinas ligadas à saúde e ligadas também a humanas, né? Então, a gente estuda também um pouco de filosofia, de sociologia, de psicologia. A gente não vai atuar jamais enquanto psicólogo, né? Que isso fique bem claro. Mas a gente precisa conhecer do comportamento, do funcionamento, né, do ser humano, justamente por isso que Silano pontuou, a questão de olhar para o indivíduo de uma forma integral, né, e não de uma forma partida, olhar por partes, mas olhar de uma forma integral. A gente precisa compreendê-lo, a gente precisa acessá-lo, né, se aproximar desse ser humano para poder estabelecer uma comunicação e assim ter mais êxito, né, nas nossas atividades. E aí faltou falar do CAPS transtorno, né? Eu falei de como é a experiência no CAPS AD, no CAPS transtorno, que é onde eu estou trabalhando atualmente. A gente trabalha sempre muito em grupo, né? Realmente em CAPS a essência do trabalho é em grupo. Também equipe interdisciplinar, né? Médico, psiquiatra, enfermeiro, assistente social e TO, mas é sempre voltando essa questão o que ele teve de perdas, né, com relação ao transtorno que ele está apresentando, e aí o que ele também pode ter no dia a dia dele, como é que esse indivíduo ele pode ser funcional no dia a dia dele, apesar da limitação psíquica, né, apesar de uma esquizofrenia. Então, o que ele pode estar produzindo? Então, muitas vezes um paciente ele até se descobre dentro de um CAPS com potencialidades que ele nem sabia mesmo que tinha, né? Através de atividades, inclusive de terapia ocupacional, né? Numa atividade artesanal que ele pode, inclusive, depois de aprender aquela atividade, ele pode gerar renda fora, né? No momento em que ele recebe a alta. Até porque o CAPS, também é preciso que fique claro, ele não vai ficar no CAPS sempre, né? É uma passagem, né? Enquanto ele está na crise, enquanto ele está precisando se reorganizar, então ele vai passar pelo CAPS, né? Que o CAPS veio justamente depois da reforma psiquiátrica, mas depois ele vai receber a alta, né? E vai ficar com a família dele, vai ficar, enfim, na sociedade, né? De uma maneira produtiva, dentro do que ele puder produzir. Doutor Silano, a gente conversando aqui com a doutora Carla, ela mostrou que realmente é uma terapia nova, não é aquele tradicionalismo que a gente vê muito
nos hospitais, na saúde, né, que muitas vezes a gente observa, isso é uma verdade, aquele atendimento mecânico, né, justamente porque os hospitais têm aquela precariedade toda que a gente conversou logo no começo do nosso debate, né, e aí a terapia ocupacional é aquele trabalho de formiguinha. A fisioterapia também, né, é preciso várias sessões para se estabelecer um objetivo. Não é verdade? Essas duas profissões são consideradas profissões modernas? Na verdade, Clarissa, todas as profissões da área de saúde são profissões modernas. Todas estão se modernizando, todas estão crescendo. Precisam de oportunidade. Você vê que a doutora Carla falou aí de todo um processo de resgate social de alguns indivíduos. Isso é muito bonito. Mas veja que não é somente o terapeuta ocupacional. Ela citou aí quantos profissionais que estão envolvidos, né? Desde o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o terapeuta ocupacional. E a gente vê governos ainda que quer combater a questão da droga, que é uma questão social, apenas com internações compulsórias, como se fosse um problema só de segurança pública. Não estamos dizendo que não seja uma questão também de segurança pública, mas não adianta fazer um internamento compulsório desses indivíduos e não promover, né, esse tratamento humano, né, que envolve todos os profissionais. Então, a fisioterapia e a terapia ocupacional são profissões jovens, são. Hoje estão completando de Brasil 44 anos, então são bem jovens. Mas o crescimento que já tiveram no Brasil é um crescimento importantíssimo. Da mesma forma que a medicina, que é uma profissão antiga, chegou aqui com as caravelas, né? Então no Brasil tem 500 e tantos anos, é uma profissão que está se modernizando. E é uma profissão que também tem suas formas hoje de interagir com o paciente e resgatar esse paciente também de uma forma muito mais humana do que no passado. Então, todas as profissões da saúde hoje estão se modernizando, todas as profissões da área da saúde estão se reinventando para uma melhor oferta à população como um todo, a população mundial, inclusive a população brasileira. Agora, se não tivermos vontade política, se não tivermos investimento no segmento da saúde, que é o segmento de menor investimento no governo federal, então realmente a gente não vai ter um aporte à população brasileira como nós gostaríamos e deveríamos fazer. Por exemplo, temos problemas em diversas situações. O CREFITO 1, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da primeira região, ele hoje engloba 4 estados na sua circunscrição: Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Cada um tem a sua característica, cada uma tem sua particularidade, exatamente. Por isso que nós lutamos pelo desmembramento, né? Cada estado tem que ter um conselho, porque vai ficar mais próximo do profissional, mais próximo da população que ele assiste, porque o conselho tem que defender a população, né, do mal profissional, promover um crescimento, né, da profissão em si, para que a abordagem seja realmente mais fidedigna aos preceitos e aos objetos das profissões. Mas, por exemplo, eu vou citar um caso, que eu não posso citar todos aqui, porque a gente passaria o dia inteiro hoje citando casos. Petrolina, lá no finalzinho do estado de Pernambuco, fazendo divisa com o estado da Bahia. Né? Em Petrolina a gente tem a fisioterapia muito bem desenvolvida, a terapia ocupacional também desenvolvida, mas a gente tem um problema grande. O Hospital de Traumas de Petrolina. Um hospital que pertencia à prefeitura, era municipal, e que agora pertence a uma universidade, a Universidade Federal, né, do Vale do São Francisco, que é a Univasf. E nós temos um serviço de terapia ocupacional ausente. Os terapeutas ocupacionais que tinham não existem mais. E os fisioterapeutas, a equipe toda se resumiu a 2 fisioterapeutas para todo um hospital. De traumas ainda. De trauma. Então veja, a população de Petrolina, vamos analisar, a população de Petrolina, ela está precisando do atendimento de profissionais como fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, e esses não existem, porque 2 fisioterapeutas não vai suprir a deficiência, a carência da população de Petrolina no hospital de trauma, que é um hospital de urgência, de emergência, né? Nenhum terapeuta ocupacional. Então vamos observar. O que é que o Conselho fez? O Conselho já tentou diálogo, o Conselho acionou o Ministério Público, e agora, como foi passado para a Univasf, o Conselho está tentando, junto à Univasf, regularizar a situação. Então,
Falta o entendimento do que é fisioterapia, do que é terapia ocupacional na mente dos gestores? Não falta, porque eu particularmente tive uma reunião com o diretor na época do hospital, que agora mudou, quando ainda estava sobre gestão transitória do município para a Univaso, e um gestor que conhecia a importância do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional e de outras profissões. Ele dizia bem claro, não vamos fazer investimento nesse sentido. Que vocês procuram o Ministério Público, o que for. Quer dizer, há um conhecimento da necessidade, mas falta a boa vontade política, sabe, a visão humana de quem está precisando é a sociedade, é a população e, diga-se aqui, deixe bem claro, aquela que está mais carente. Porque ainda temos hoje os planos de saúde, as operadoras de saúde, a saúde suplementar, e aí quem tem uma condição social um pouco melhor procura a saúde privada, que também não está nada boa, e que nós vamos ter guinadas aí nesse sistema de saúde. Mas a saúde, a parcela da população brasileira hoje, que precisa realmente do serviço público, do SUS, do Sistema Único de Saúde, que na sua teoria é tão bom, que é um dos sistemas mais adiantados do mundo, que é o Sistema Único de Saúde brasileiro, mas que na prática falta boa vontade política, falta investimento, e problemas como esse de Petrolina existem hoje em toda a nossa jurisdição, existe no Brasil inteiro. A falta de investimento, não é de conhecimento dos gestores. Esses conhecem a fisioterapia e a terapia ocupacional. Principalmente no sertão, né, no interior, né, nas cidades menos, digamos, vistas, né, pelo governo, né, menos visíveis, assim. Embora, Clarissa, assim, eu queria fazer um ponto também com relação à fala de Silano, que aqui em Recife a gente também encontra, infelizmente, assim, a falta de incentivo mesmo nos profissionais, sabe, de formação continuada, da estrutura do serviço, que muitas vezes a gente encontra defasagem, né, então profissionais trabalhando em situações que poderiam estar realmente melhores, né? Inclusive isso não só com terapeuta ocupacional, né? A gente está falando de terapia ocupacional e fisioterapia, mas de uma maneira geral com os profissionais de saúde, né? E aí é como o Silano colocou, a população mais carente, né, que está ali precisando mais do serviço, a gente se sente inclusive muitas vezes frustrado, porque a gente gostaria inclusive de estar com um serviço mais bem, né, estruturado para estar oferecendo o tratamento para os usuários, e muitas vezes a gente não tem, né? Então isso não é só também no interior, aqui a gente também encontra, né, nas cidades mais desenvolvidas. Muito bem lembrado, Carla, e assim, com pena, dia 13 de outubro é um dia de festa para o fisioterapeuta e para o terapeuta ocupacional. E deve ser um dia de festa também para a população brasileira que é assistida por esses profissionais. Mas nesse dia a gente não pode deixar de ser crítico, de fazer uma autoavaliação de como é que as coisas estão andando em prol da saúde brasileira. E realmente, não é só nos lugares mais afastados, como o sertão e outros interiores, que nós encontramos dificuldades, né? Dentro das grandes capitais, nos estados. Se a gente for observar, a capital aqui em Recife, nós temos concursados que não foram chamados, o concurso vai caducar e não são chamados, nem fisioterapeutas, nem terapeutas ocupacionais. E a demanda existe, E né? A demanda existe, claro. Recentemente o CREFIT fez todo um levantamento na capital, no Recife, né, da carência do profissional fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, e tentamos agendar com a Prefeitura da cidade do Recife para discutirmos essas carências. Nós temos representantes nos conselhos, no Conselho Municipal, Conselho Estadual de Saúde, e nós estamos tentando, via Conselho Municipal de Saúde, agilizar, não é, essa resolução desses problemas. Mas encontramos dificuldades em simplesmente ter acesso, não é, aos governantes, aos gestores, para mostrar, olha, essa aqui é a falha, essa aqui é a demanda e essa aqui é a defasagem de profissionais. Você vê que o governo do estado de Pernambuco tem uma saúde que parece estar bem, mas que a gente tem grandes problemas, grandes entraves. E tudo passa pela questão da defasagem profissional. Então nós não temos concurso público em Pernambuco há muito tempo. A saúde pernambucana está sendo levada com processo simplificado de seleção de profissionais e recentemente com a forma de contratação por empenho que não existe, e o Tribunal de Contas da União recentemente mandou um aviso ao governo do estado de Pernambuco, mostrando que realmente o governo do estado de Pernambuco tem que abrir os olhos para a questão da saúde pernambucana. Certo? Me preocupa muito a saúde pernambucana e que lá fora o governo do estado de Pernambuco é vendido como a mil maravilhas. A saúde pernambucana hoje praticamente caminha para uma privatização. Né? E na Constituição é bem claro, saúde
é direito de todos e dever do Estado. E nós não estamos tendo isso no governo do Estado de Pernambuco. Nosso tempo está terminando, então vamos para as considerações finais. Doutora Carla Patrícia, este dia de terapeuta ocupacional, como o doutor Silano falou, é para ser comemorado, não é verdade? Então, faça aí suas considerações finais nesta data especial. Então, nós temos realmente conquistas, né? A gente, ao longo do tempo, ao longo da história da terapia ocupacional, a gente não pode negar que há conquistas, né? Hoje a gente tem uma lista de procedimentos, né, com os honorários da terapia ocupacional, da fisioterapia, né? Então, hoje a gente tem a profissão muito mais regulamentada, né, e com um aporte realmente teórico, né, e de procedimentos muito mais consistente, né? Existem ainda desafios, como, por exemplo, a formação acadêmica, né? Então, os currículos das universidades, elas precisam também estarem mais adequadas, né, com o mercado de trabalho, né, que está sempre em construção, né, como a gente já discutiu aqui. A questão de abertura de novos cursos de terapia ocupacional, né, também é um desafio, aí, porque menos de 10% das universidades brasileiras possuem o curso de terapia ocupacional, né? Então, a gente está chegando perto dos 17 mil terapeutas ocupacionais no Brasil, mas ainda é um número insuficiente para a demanda, né, de pessoas que precisam, né, de um trabalho do terapeuta ocupacional. Então, ainda existem desafios, mas com certeza, assim, é um dia para a gente estar cada vez mais fortalecendo a profissão, né? Para a gente estar, assim, alegre por conta das conquistas, só que a gente tem que estar, de fato, aí continuando na batalha por mais reconhecimento, por mais valorização, e sempre lembrando que todas essas lutas, né, que a gente faz na profissão, enfim, é sempre buscando o melhor atendimento para o indivíduo, né? Essa questão do trabalho interdisciplinar, enfim, porque aí eu acho que quem sai ganhando é o paciente, né, é a população. É verdade, doutora Carla. Doutor Silano, suas considerações finais. Bem, Clarissa, nós estamos numa época em que a saúde ela é baseada em evidências. Então, hoje a fisioterapia, a terapia ocupacional estão entrando nos seus postos de trabalho e desbravando outros por evidências, né, da necessidade comprovada desses profissionais. Mas eu gostaria de fazer uma volta no tempo, né, e há 40 anos atrás, quando as duas profissões estavam iniciando, nós não tínhamos esse embasamento científico da fisioterapia e da terapia ocupacional. E aí foi preciso que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais desbravassem sozinhos esse mercado. E uma ciência, uma profissão que não sabe olhar para o passado, não está preparada para enfrentar o seu futuro. Eu queria agradecer a esses fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que ao longo dos 44 anos desbravaram essa profissão, os caminhos, que construíram a base para que a gente hoje tivesse uma fisioterapia, uma terapia ocupacional hoje de qualidade e que está crescendo cada vez mais. Então agradeço aqui a todos aqueles que colocaram o seu tijolinho naquela base, e quero convocar os novos fisioterapeutas e os acadêmicos, que serão os futuros fisioterapeutas, a darem continuidade com respeito ao crescimento da fisioterapia e terapia ocupacional, em respeito ao que fizeram aqueles lá no início e principalmente focando no nosso objetivo maior, que é a saúde do ser humano, a saúde da população brasileira. Obrigada. Acabamos de conversar agora aqui nos estúdios da Rádio JC News com a terapeuta ocupacional Carla Patrícia e com Silano Barros, fisioterapeuta e presidente da CREFITO.